O Palmeiras cogita a possibilidade de ficar com o Endrick até dezembro? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também sobre o Corinthians e as duas novas especulações envolvendo Eric Lamela e também Depena. Bora te atualizar sobre Fernando, mais novo jogador do Internacional. Tem tudo sobre a situação de Felipão cada vez mais drástica no Atlético Mineiro. Jogadores na bronca com o Felipão. Fala ainda sobre um vacilo internacional que pode garantir reforço ao São Paulo, as últimas do mercado, bastidores, finanças, notícias de Flamengo, Santos e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixe like. Combinado? Bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola, colocando na tela partidas da noite dessa quarta-feira para você fazer sua fezinha na Copa do Brasil, Souza e Cruzeiro, vou de vitória do Cruzeiro. Na Libertadores da América, Aurora e Botafogo, vou de vitória botafoguense. Para completar na quinta-feira, primeira partida final da Recopa Sul-Americana, LDU e Fluminense, vou de empate. Só lembrando que a LDU não joga desde o fim do ano passado. Para você fazer sua fezinha na 1xBet é simples, pegue o link que está no comentário fixo, já faz agora mesmo o seu cadastro e não esquece de utilizar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Fla-Flu de domingo. Os dois clubes se reuniram com a Ferj nessa quinta-feira, nessa quarta-feira e decidiram por Yuri Eliso Ferreira. Esse será o árbitro da partida de domingo, jogo que vale a liderança da Taça Guanabara. Fla e Flu estão empatados na primeira colocação. Por falar no Flamengo, queria contar que o rubro-negro ainda não desistiu de Léo Ortiz, mas já avisou ao Red Bull Bragantino de que não aumentará sua proposta. Nas próximas horas, o Ortiz vai se reunir com seu empresário e com o clube de Bragança para tentar uma solução. Quero contar ainda que o Corinthians renovou o contrato com Breno Bidon, volante super interessante, talvez o melhor jogador do Timão na conquista da Copa São Paulo. O vínculo se acabaria em menos de um ano e essa prorrogação de contrato garante ao Timão um novo vínculo até o fim de 2028. O Corinthians passa até a 90% dos direitos econômicos, os outros 10% são do atleta, multa rescisória para o exterior de 50 milhões de euros, para clubes brasileiros de 80 milhões de reais. Outra curiosidade envolvendo o Corinthians, a esposa de Antônio Oliveira, novo técnico do Corinthians, criou um perfil no Instagram chamado A Sogra da Fiel, em que ela posta fotos da sua mãe, tudo por causa das brincadeiras com o novo técnico português relacionadas à sogra. Você vai lembrar que o Vitor Pereira deixou o Timão alegando que não poderia ficar e precisava cuidar da sogra que estava muito doente. Quero contar também que o Santos recusou a oferta de 2 milhões de euros por Patati. O atacante da base do Peixe foi o grande destaque da viagem que o Santos fez de forma amistosa para uma série de jogos lá no Catar. Clubes do próprio Oriente Médio e da Rússia fizeram ofertas ao Santos, a melhora de 2 milhões de euros. O Santos avisa que só vende por 5 milhões de euros, deixando 10% de uma venda futura. Para completar sobre o Santos, o Peixe já esgotou todos os ingressos disponíveis para o confronto de domingo no Morumbi, às 11 da manhã, contra o São Bernardo. A primeira carga de 33 mil ingressos foi esgotada em menos de 24 horas. A expectativa é de que o São Paulo disponibilize uma nova carga e o Morumbi receba o maior público da temporada justamente num jogo do Peixe. A saideira do giro de notícias, Barleta é novo reforço do Sport. O anúncio aconteceu na tarde dessa quarta-feira, feito pelo Leão. O atleta, inclusive, já está no BID, Boletim Informativo Diário, ou seja, terá condição de entrar em campo no sábado para o clássico contra o Náutico. Hora de falar sobre um vacilo internacional que pode garantir reforço ao São Paulo. O André Silva, atacante brasileiro de 26 anos de idade, que pertence ao Vitória de Guimarães, por muito pouco não se mudou para o Hellas Verona. Esse negócio aconteceria em janeiro, ou seja, no mês passado. O André Silva chegou a viajar num jato particular para a Itália, onde assinaria o contrato depois de realizar exames médicos. Tudo certo entre os clubes, 3 milhões e meio de euros ou 18 milhões e 400 mil reais pela transferência do brasileiro. O negócio acabou encrespando quando o Hellas Verona pediu que o atleta apresentasse seu passaporte português. O André disse que nunca teve passaporte português, que ele jogava em Portugal com passaporte brasileiro.
houve uma comunicação, um erro de comunicação entre o Verona e o time dele, Vitória de Guimarães. O time italiano pensando que ele jogava com passaporte português e o André afirmando que nunca teve passaporte. A ideia do Hellas Verona era contar com o André Silva ou naquele setor de atletas extracomunitários, ou seja, que não ocupam vaga de estrangeiro. Sem esse passaporte português, o André Silva voltou para Portugal e agora pode pintar como reforço do tricolor. Negociações entre o São Paulo e o Vitória de Guimarães estão em andamento. Quero falar agora sobre os vascaínos. Eita, torcida engajada. Os caras invadiram as redes sociais do Giroud, atacante francês que pertence ao Milan, para pedir sua contratação. Bora explicar como é que esse nome surgiu. Tudo começa com um perfil da Ligue 1, que é o campeonato francês. Esse perfil tem uma página em português. E essa página publicou uma foto do Payet ao lado do Giroud, com a camisa da seleção francesa e com a legenda escrita o seguinte: imagina essa dupla junto de novo. Foi o suficiente para que algumas centenas de torcedores do Vasco invadissem a página do Giroud no Instagram, pedindo para que ele fosse contratado. Mensagens como: vem para o Vasco e estamos esperando por você, são vistas aos montes. Imagina o susto que o Giroud deve ter tomado quando foi abrir seu Instagram e viu alguns milhares de mensagens de torcedores vascaínos. Nicola, mas tem alguma chance de negócio acontecer? Nenhuma. O Vasco hoje não está com capacidade para fazer investimentos desse tamanho. O Giroud já é um jogador de 37 anos, sem possibilidade de revenda e com um salário altíssimo. Mas Nicola, ele tem contrato com o Milan só até a metade do ano, verdade. Mas se ele não ficar no Milan, certamente existirão propostas de clubes grandes do futebol europeu. Ele está no terceiro ano jogando com a camisa do Milan, segue com números bons, 30 partidas, sendo 25 como titular, 13 gols e mais 10 assistências. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, clima pesado para o Felipão. Contei para vocês na manhã dessa quarta-feira que o Felipão cogita até pedir demissão no Atlético, tudo por causa dos desdobramentos daqueles xingamentos que ele fez contra torcedores do Atlético na chegada do time no último sábado, depois de vitória contra o Itabirito. Esse episódio aconteceu no aeroporto em Confins. O Everton Guimarães, que é apresentador da TV Bandeirantes em BH, afirmou que jogadores do Galo estão insatisfeitos com o trabalho do Felipão no dia a dia. Segundo esse relato, apenas mini coletivos acontecem, nenhum treino tático, não há aperfeiçoamento do aspecto coletivo, não há padrão de jogo e dessa maneira a coisa não tem avançado. Há uma resistência grande de parte do elenco em relação ao trabalho do treinador e diante desse cenário começa a ficar cada vez mais forte a chance de o Felipão não permanecer no Atlético. A grande pergunta é colocar quem no lugar? São Paulo e Corinthians, que ficaram sem treinadores recentemente, tiveram essa dificuldade e ambos recorreram a treinadores novos, que ainda não tem tanta experiência. No caso do São Paulo, Thiago Carpini, no caso do Corinthians, o Antônio Oliveira. Você, torcedor do Galo, que não quer mais o Felipão, use o espaço para comentário para dizer quem que você contrataria às vésperas da estreia na Libertadores da América. Bora te trazer atualizações agora sobre o Internacional. O Colorado fechou a contratação de Fernando, volante de 36 anos de idade, que teria se mudado para o Internacional na virada do ano. Só que um acidente envolvendo familiares do atleta fez com que ele mudasse de ideia. Ele comunicou ao pessoal do Inter que precisaria estar mais perto da família por conta desse episódio extremamente triste que ocorreu na virada do ano. Agora, com a coisa um pouquinho mais controlada, Fernando se sentiu em condição de se mudar para o Internacional. O acordo entre o Vila, o Internacional e o Fernando está fechado e o clube goiano vai ter uma compensação financeira, algo na casa dos R$500 mil. Fernando, que jogou apenas 6 partidas pelo Vila, sempre como titular absoluto, vai receber um salário bem maior no Internacional. Ele havia fechado com o Vila Nova como uma espécie de ajuda para o clube de coração, o clube que o revelou. Dessa maneira, com o Fernando e também com o Bruno Gomes, que foi anunciado nos últimos dias, o Internacional passa a ter mais 2 ótimas opções para o sistema de meio campo defensivo. E a pergunta que fica é, será que o Inter vai insistir na contratação do Thiago Maia? Pequenos valores, cerca de 250 mil euros, separavam um acordo entre o Internacional e o Flamengo. Estou curioso para saber onde é que vai jogar tanto volante assim no time de Eduardo Cudê. Bora falar agora sobre o Corinthians e 2 nomes que têm ganhado noticiário alvinegro. Carlos de Pena,
jogador que pertence ao Internacional uruguaio, meio atacante, 31 anos de idade. De acordo com o jornalista César Luiz Merlo, as negociações entre Corinthians e Inter avançaram e o estágio da tratativa é avançado, com boa chance dele ser contratado a qualquer momento. Posso contar para vocês que o Internacional não criará dificuldades para que essa negociação ocorra. O Depena só não se mudou para o Vasco recentemente porque o Cruz Maltino entendeu que o investimento não seria tão interessante. Depena, cujo contrato se encerra em 31 de dezembro, a partir de julho ele pode assinar um pré-contrato para se mudar livre de graça em 2025. O grande detalhe é que antes de gravar esse vídeo consultei uma pessoa do departamento de futebol corintiano e a pessoa disse que não há negociações entre o Depena e o Corinthians. Aguardemos cenas dos próximos capítulos para entender como é que essa história termina. Também sobre Lamela, outro nome que surgiu nos noticiários nessa terça-feira, Eric Lamela, jogador da seleção argentina, cujo contrato no Sevilha se encerra em 30 de junho, ele já pode assinar um pré-contrato. Essa mesma fonte do Corinthians que descartou negociações avançadas com o Depena afirmou que há um interesse sim no Lamela, mas segundo ela, abre aspas, é um negócio muito difícil, fecha aspas, existe enorme concorrência pelo Lamela, jogador que ainda tem mercado no futebol europeu. Para completar sobre o Corinthians, preciso contar sobre bastidores agitados. Nessa terça-feira, Fábio Novi, médico que havia sido contratado do São Paulo no início do ano, pediu demissão do timão. Nessa quarta-feira foi a vez de outra pessoa deixar o clube, Júlio Suman. Esse é um fisioterapeuta que havia sido contratado por indicação do próprio Fábio Novi. Divergências internas justificam a saída. E eu ouvi de uma pessoa que há um caos total entre a antiga comissão técnica e a nova, a ponto de resultar e causar problemas no atual elenco. Vocês vão lembrar que o Palácios, contratado para a lateral esquerda, chegou a ficar tratando durante uma semana por uma lesão muscular, quando na verdade ele tinha um problema de menisco. Quando diagnosticou-se essa necessidade de intervenção cirúrgica para o menisco, perdeu-se uma semana para tratar uma lesão muscular, algo que causou enorme estremecimento interno, e é mais ou menos com essa situação de dia a dia que o Corinthians vai trabalhando. Para fechar sobre o timão, Cássio, Yuri Alberto e Pedro Raul não devem jogar contra o Cianorte. O Corinthians não divulgou a lista de relacionados e a gente está tentando avançar nessa história. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras e a nova especulação, que dá conta de que o Verdão estaria tentando, junto ao Real Madrid, a extensão da permanência do Endrick. Tudo porque Mbappé está de mudança do PSG para o Real Madrid. Com o Mbappé no Real Madrid, certamente as chances do Endrick vão ficar bem menores. E nesse cenário, o Palmeiras teria sugerido ao Real Madrid que o atleta brasileiro, de só 18 anos de idade, pudesse permanecer no Brasil pelo menos até dezembro. Assim jogaria o Campeonato Brasileiro, a Libertadores da América, a Copa do Brasil e tudo mais. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa da família do Endrick e a pessoa estabeleceu ou tratou essa notícia como fake news. Não há nenhuma conversa entre Palmeiras e Real Madrid ou com o jogador para que ele permaneça no clube, até porque o Real Madrid quer contar com o Endrick a partir de julho. Nicola, mas será que ele não vai ser banco? Ainda que seja, para o Real Madrid é importante incorporar o Endrick o mais rápido possível para que ele possa se ambientar a uma nova realidade, possa conhecer jogadores, se adaptar a um estilo de jogo completamente diferente. A estratégia repetiu o que foi feito com o Vinícius Júnior, que no primeiro momento, vocês vão lembrar, jogou até pelo time de base do Real Madrid antes de se tornar essa enorme presença, um protagonista absoluto desse time poderoso do Real Madrid. Só para fechar sobre o Palmeiras, Rafael Veiga voltou a treinar normalmente com o elenco depois de desfalcar o time nas últimas duas partidas e estará em campo no confronto contra o Mirassol, marcado para o próximo sábado. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Nos encontramos às 7. Tem programa do Nicola. Abraço, tchau!